Olá, semioticistas. Dando continuidade ao nosso curso sobre semiótica e a leitura do livro do professor Denis Bertrand, Caminhos da Semiótica Literária. Hoje nós iniciaremos o capítulo 4, que trata das posições enunciativas. De modo mais específico, trataremos inicialmente da questão do ponto de vista, falaremos da diversidade de empregos do ponto de vista e uma noção crucial relacionada a esse ponto de vista. Então, o professor Bertrand inicia dizendo que a assunção do discurso no âmbito da análise literária é geralmente colocada sob a égide do narrador, que é a figura delegada do enunciador nesse contexto. Mas o narrador tem uma função tão englobante que ele é suscetível de abranger todos os empregos e de ter a sua pertinência diminuída à medida que aumentam as suas atribuições. Então, é, portanto, necessário especificar os papéis e manter o narrador no campo do narrativo e também identificar mais nitidamente as posições enunciativas que ele tende a ocultar. E é exatamente o que nós nos propomos aqui, a partir das operações enunciativas, das operações examinadas no capítulo anterior, onde nós nos vídeos anteriores tratamos, e nós vamos rediscutir a noção de ponto de vista. Então, para tanto, nós vamos nos deter primeiramente nos meios utilizados na obra para determinar a organização e a disposição do espaço enunciativo construído pela escritura. Diretamente ligados à instância do discurso, esses meios controlam os modos de acesso à significação para o leitor. Então, as seleções operadas, elas orientam a apreensão do sentido e a apreensão dos valores. E em um segundo momento, comparando diferentes formas de organização enunciativa da descrição, relacionada com a própria atividade perceptiva, o nosso objetivo vai ser compreender melhor as poéticas do sensível, fixadas nos textos literários. Por isso, serão objeto de questionamento a relatividade cultural das maneiras de ver e as poéticas que as codificam. Bom, então, nós vamos falar de uma noção crucial relacionada ao que se conhece como ponto de vista. Então, as observações que nós acabamos de fazer sobre o narrador poderiam também se aplicar ao ponto de vista, ou seja, a extensão de seus empregos dificulta a sua eficiência. E ele diz respeito tanto ao uso corrente da língua, quanto a uma utilização técnica como instrumento de análise. Instrumento de análise para a narratologia e a chamada linguística da enunciação. Essa noção, ela se desdobra e dá origem a uma grande variedade de conceitos. Em Genet, chamada de focalização. E aqui tratando do que nós, enfim, de maneira geral conhecemos como ponto de vista. Então, em Genet é chamada de focalização, né? Em Greimas e Cortés, conhecida como perspectiva. Em Lintwerth é conhecida como centro de orientação. Fontanille chama de observador, né? No campo da narratologia. E, por exemplo, é conhecido o ponto de vista como modalização da enunciação, ou transformação ativa ou passiva, ou deixis no campo da linguística.
Então, a extensão da metalinguagem natural, essa extensão da metalinguagem natural à metalinguagem técnica, atesta com propriedade a importância crucial dessa noção de ponto de vista. Ou seja, não há enunciado, qualquer que seja a sua dimensão, que não esteja submetido à orientação de um ponto de vista. A mais objetivante neutralidade a implica inevitavelmente, ainda que por sua omissão. Mas essa extensão, ela obscurece ao mesmo tempo sua significação e torna delicado o seu manuseio. Se nós definirmos de maneira muito geral o ponto de vista como o conjunto de operações que o enunciador efetua para orientar e estruturar o seu enunciado, nós vamos verificar que ele é transversal às diferentes formas do discurso, mas ele recebe uma significação específica conforme se trate de um discurso narrativo, ou um discurso descritivo, ou um discurso argumentativo. E, além do mais, em cada caso, o ponto de vista engloba, ao mesmo tempo, o modo de presença do enunciador em seu discurso e a maneira pela qual ele dispõe, ele organiza, ele orienta os seus conteúdos. E não nós podemos tentar esboçar um balanço dessa noção de ponto de vista, explicitando cada uma das suas diversas acepções, de modo que nós vamos ver essas noções relacionadas em 3 tipos de discurso. Primeiramente, o discurso narrativo, logo o discurso descritivo e, finalmente, o discurso argumentativo.